Parabéns, matador de dragões. Aden lançou um olhar de desprezo. Onde está o nome que você me chamava antes, o herói trapaceiro? Cersei riu, fingindo inocência. Mas você não sabe como usar essa espada? E corretamente. Corretamente? Aiden lançou-lhe um olhar desconfiado. Cersei explicou lentamente. Eu sei o segredo da espada lendária. É que os humanos não sabem. Seus olhos se arregalaram involuntariamente, um toque de pânico em sua voz. Um segredo? Ou uma maldição? Cersei exibiu um sorriso presunçoso. Mas eu não vou te contar de graça. Se você prometer me servir como um rei... E nunca mais me fazer beber água da torneira. Mas antes que as palavras fossem sequer terminadas, uma onda de sangue quente apareceu de repente na espada. Em apenas um piscar de olhos, a espada foi envolvida por uma onda de energia. Aden forjou com sucesso um pacto de sangue com a espada. Como? Cersei exclamou em espanto, soltando um leve suspiro. Aiden disse friamente. Você acha que seus subordinados empunham espadas sombrias e eu não saberia? Blizzard é uma das 72 espadas lendárias. Elas podem parecer simples e robustas, mas na realidade são forjadas a partir dos restos de antigos senhores, que outrora governaram o submundo em tempos antigos. Só mais tarde as pessoas souberam que são espadas amaldiçoadas. Cada espada possui o poder de um antigo senhor, distintamente. E uma das 3 condições para despertar esse poder é forjar um pacto de sangue com elas. Aiden frustrou o plano de Cersei. Cersei praguejou furiosamente. Droga! Eu deveria ter conseguido subir em você e sentar. Aden zombou. O garçom te tratou como um rei, hein? Você está perdido, Kia. É melhor começar a se preparar para beber água benta todos os dias. No dia seguinte, Free estava cuidando da papelada. Aiden entrou vindo de fora, compartilhando seus planos com ele. Free o questionou. Eu quero me juntar à equipe de busca de Sir Tiridaer. Ele assentiu levemente. Sim, pai. Free hesitou por um momento. Então falou severamente. Eu sei que você é forte, mas esta missão é muito perigosa. Aquele lugar é diferente da Montanha do Diabo. Será difícil para mim aceitar este pedido. Aiden olhou intensamente para ele, afirmando firmemente. Mas eu irei com Sir Tiridaer. Antes que ele pudesse terminar de falar, Tiridaer riu alto, interrompendo. Eu também acho, não se preocupe, Free. Ele disse que garantiria a segurança de Aiden. Então, o Conde Remis não precisa se preocupar. Free! Ele hesitou dizendo, filho, isso não é um piquenique. Aiden assentiu firmemente. Eu sei, pai, mas essa viagem não é para garantir a segurança do domínio? Se for pelo nosso domínio... Eu quero ir. Fred ficou sem palavras. Tiri veio de longe, sorrindo e dizendo, apenas concorde, Fred. O garoto não é corajoso? Fred ainda estava hesitante, sem saber o que fazer. Aiden olhou para a figura alta ao lado dele. Um sorriso malicioso floresceu onde eles não podiam ver. Em sua vida anterior, ele era inútil, mas desta vez ele provará seu valor. Ela pareceu reconhecer as intenções de Aiden. Seu primo disse, para o benefício do Duque. Espere, é para despertar a besta Bap. Aden deu de ombros indiferentemente. Existe alguma outra maneira? Para a segunda condição despertar, a espada prospera ao absorver o máximo de força vital possível. Matar monstros para coletar força vital é surpreendentemente conveniente. Quanto mais ele pensava nos monstros, mais convencido ele ficava. Luca flagrou seu sorriso descarado e não pôde evitar um arrepio. É a primeira vez que sinto pena de monstros. No dia seguinte, nas montanhas Perrin, um tumulto de monstros se desenrolava na floresta escura. Eles estavam fugindo em uma correria desesperada. E seus rostos estavam cheios de terror. Parecia que algo ainda mais aterrorizante do que eles estava atrás deles. Sob a constante persuasão de Tyr e Free, Aiden finalmente concordou. Irem deixá-lo se juntar à jornada. Mais tarde, no dia da partida, eles pararam em uma fortaleza. Aden olhou para o portão da cidade à sua frente. Em seu coração, ele ponderou. Esta é a fortaleza de Átila, construída para se defender contra os monstros das montanhas Perrin, não é? As instalações e os guardas estão em péssimas condições. Nesse ritmo, eles teriam problemas para lutar até contra um pequeno grupo de goblins. Eu não entendo como eles conseguem afugentar monstros. Enquanto Aiden estava perplexo, um homem saiu de dentro e se curvou para eles. Ele falou respeitosamente. Olá, eu sou Davan Timon, o capitão desta fortaleza de Átila. Bem-vindos, hóspedes de honra, a este lugar. Mestre Espadachim Conde Tírid e Mestre Shoayi. Eu sou o jovem mestre Aiden Remis. Ao ouvir isso, o capitão de repente sorriu. Até os soldados próximos começaram a rir. A do título de Aiden? Ao ouvir essas palavras, Low imediatamente se indignou e xingou os bastardos. Aden, ao contrário, calmamente lembrou Low de parar. Essa ação dele surpreendeu Curse. Ele perguntou, suando duvidoso. Que estranho. O matador de dragões está sendo ridicularizado, e você está apenas deixando isso passar. Aiden respondeu calmamente que bem a luta faria. Já ouvi tanto isso.
que nem me dou ao trabalho de ficar bravo mais. Mas Tiri é diferente, ele protege seu povo. Falando imediatamente. O ar está tão fresco que os insetos estão zumbindo por aí. Esses insetos são tão barulhentos, não são, chefe de equipe? Assim que as palavras foram ditas, ele começou a emanar sua própria aura, fazendo Davan tremer de medo. Sim, o ar está muito fresco. Os soldados também fecharam a boca com força. Aden não pôde deixar de sorrir com essa cena. Ele realmente sabe como provocar as pessoas. Um momento depois, Davan levou Tiri e Aiden até a muralha da cidade, conversando enquanto caminhavam. Ouvi relatos de monstros atacando muitos territórios. Aiden franziu a testa ao ouvir isso, perguntando se houve algum incidente aqui, mas Davan o ignorou. Ele continuou falando com Tiri. O Forte Attila não tem nada com que se preocupar. Aiden sentiu uma vontade repent, mas no fim das contas ele se conteve. Tiri não percebeu isso e falou severamente. Monstros estão à espreita, bem do lado de fora da cidade, e não há nada para se preocupar? Devan hesitou levemente, dizendo, sim, porque os orcs estão estacionados bem no meio das montanhas. Então, provavelmente... E nenhum monstro ousa chegar até aqui. Ouvindo isso, Aiden não pôde deixar de ficar atônito. Usar monstros para controlar monstros? Que tipo de besteira é essa? Naquele momento, Curse apareceu de repente, chamando o caçador de dragões. Algo grande está vindo. Aiden franziu a testa levemente, perguntando duvidosamente. O que é? Não vejo nada. Mas assim que terminou de falar, sua expressão imediatamente se tornou sombria. Aden apressadamente gritou alto para sua equipe. Monstros estão vindo! Fechem os portões rapidamente! Davan, no entanto, tratou suas palavras como uma brisa passageira. Ele deu um sorriso zombeteiro. Jovem mestre, você está brincando um pouco demais. Que monstros! Felizmente, Tiri percebeu. Ele disse severamente, ordenando que sua equipe fechasse os portões imediatamente. Davan ainda não conseguia acreditar. Ele gritou em descrença. O conde, até você? Ele nem terminou a frase quando as muralhas da cidade tremeram violentamente, fazendo-o gritar em choque. O que foi isso? Tiri respondeu calmamente, uma onda de monstros. Assim como ele disse, de dentro da floresta, uma horda massiva de monstros surgiu. Vendo esta cena, os soldados entraram em pânico instantaneamente. O que é isso? Visconde Davan, o que devemos fazer? Eles ainda procuravam Davan para obter orientação, mas neste momento ele estava tremendo como uma folha, incapaz de proferir uma única palavra. Vendo sua reação, Tiri não pôde deixar de se sentir frustrado, mas não havia tempo para repreendê-lo. Ele gritou urgentemente. O que vocês estão esperando? Fechem os portões! Seu grito despertou os soldados abaixo da muralha. Eles imediatamente puxaram as cordas para fechar o portão. Eles estavam com muita pressa. Um momento de atraso e os monstros invadiriam. Mas por mais rápidos que fossem, alguns escaparam. Um lobo gigante entrou correndo como o vento. Antes que o portão pudesse fechar completamente, os soldados do lado de fora o viram. Quase molharam as calças. Suas pernas viraram gelatina, incapazes até mesmo de dar um passo. Felizmente, Aden apareceu a tempo, matando o lobo com um golpe. No mesmo instante, o portão se fechou com força. Aiden não se importou com o cadáver do monstro, mas encarou a energia escura girando em torno de sua espada. Ele suspirou silenciosamente. Não é muito, mas absorver força vital ainda é bom. Nessa situação, os soldados ainda conseguiam fofocar. Dê a Aden uma barraca de peixe, e eles poderiam criar um mercado ali mesmo. Aiden ficou furioso ao ouvir a conversa deles. O caos já não é suficiente? Havia até rindo da situação difícil do mestre Show. Aden o repreendeu por sua impudência, calando-o instantaneamente. Os dois estavam praticamente batalhando em suas mentes. Naquele momento, os soldados que Aiden havia salvado se aproximaram dele. Agradecido, ele curvou a cabeça, agradecendo ao jovem mestre por salvar sua vida. Aiden o encarou, então disse com desagrado, em vez de me agradecer, pegue sua arma e defenda a cidade. Low também correu rapidamente, perguntando ansiosamente, jovem mestre, você está bem? Aiden não respondeu. Ele projetou o queixo para frente, dizendo, Low, olhe ali. Low rapidamente olhou para fora e viu uma horda de monstros rosnando no portão. Ele exclamou em choque. Eles são incrivelmente numerosos. Aden, por outro lado, tinha um sorriso torto no rosto, sussurrando para si mesmo. A partir de agora, esses caras serão meus lanches. Ouvindo isso, Low ficou um pouco surpreso, imaginando o que ele quis dizer. Aiden, sem prestar atenção nele, continuou. Build. Você os devorou vivos com essa coisa, não foi? Você até lambeu a espada como... Seu pervertido! Foi então que Aden percebeu que suas ações foram bem estranhas. Kyrie estava apenas rindo da dor dele. Até o Lorde Dragão não conseguiu se segurar. Sabe, Bap, é a espada da gula. Ela estimula o desejo do portador de absorver tudo. Eu realmente gosto de ouvir os pensamentos internos de Aiden. Ouvindo aquilo, ele ficou imediatamente em guarda. Você precisa ter cuidado. Mas enfim, eu estou aqui para...
despertar BAP, então eu preciso engolir todo esse poder espiritual. Mas a vida nem sempre é um conto de fadas. Tiri de repente colocou a cabeça por cima do muro e falou: Aiden, eu vou limpar um pouco e volto para casa. Conhecendo suas intenções, Aden imediatamente entrou em pânico e gritou: Lord Batuk! Não, eu posso lidar com isso. Batuk, por favor, descanse. Infelizmente, Tiri não ouviu uma palavra do que ele disse. E num piscar de olhos, ele desapareceu sem deixar rastros, ignorando os gritos desesperados de Aiden. Ele saltou no ar com um floreio, fazendo uma pose perfeitamente dramática. Ele riu alegremente. É melhor acabar com todo esse bando. Testemunhando essa cena, os soldados abaixo ficaram instantaneamente maravilhados. Aquilo é um sabre de luz. Só um mestre espadachim poderia empunhar um. Enquanto isso, Aiden estava à beira de arrancar os próprios cabelos. Ele gritou em angústia. Não, pelo menos deixe metade para mim. Um quarto já serve. Por favor, eu imploro. Mas o sabre de luz de Tiri varreu, atacando com a força de uma tempestade furiosa. Tiri não hesitou, eliminando os monstros de uma só vez. Em não mais de 3 segundos, o chão estava empilhado de cadáveres. Tiri riu triunfantemente. Haha! Faz um tempo que eu não estico meus músculos assim. Isso foi tão revigorante. Por outro lado, Aiden estava à beira das lágrimas. Com tudo resolvido, Devon espiou, agradecendo aos dois com gratidão. Graças a vocês dois, não sofremos muitas baixas. Aiden, no entanto, permaneceu em silêncio. Curse de repente se intrometeu, exclamando: Matador de dragões! Aiden, irritado, questionou: O quê? Está tentando zombar de mim de novo? Mas Curse respondeu seriamente. O que eu quis dizer não era um monstro. Aiden, surpreso, perguntou: Então o que é? Seja mais específico. Ele explicou lentamente. Algo grande, não um monstro. Ao ouvir isso, o arrependimento no rosto de Aiden desapareceu. Ele exclamou em pânico: O quê? Se não é um monstro, então... Antes que pudesse descobrir a resposta, ele viu algo correndo em direção a eles. Seus olhos instintivamente se contraíram. Uma bola de fogo gigante, pairando em direção a eles. Aiden imediatamente gritou um aviso. Todo mundo, corram! Ark! Em um instante, as chamas engoliram as muralhas da cidade. Seu calor se espalhou extremamente amplo. Um grupo de soldados não conseguiu reagir a tempo. Só pode ser enterrado em um mar de fogo. Tyrion também foi empurrado para trás pela força. Ele franziu os lábios e falou: Magia de fogo. Nesse nível existe um mago nos mirando? Aiden balançou a cabeça levemente, negando que fosse um mago. Curse perguntou com um pouco de surpresa: Você sabe o que é essa criatura? Aiden explicou lentamente. Magia de fogo e as montanhas Prn. Essas são criaturas da minha vida passada. Por causa dessa coisa na minha vida passada. Eu quase não consegui chegar ao céu. Como eu poderia esquecer? Curse agiu como se tivesse acabado de ouvir uma piada. Você no céu? Não me faça rir. Bem neste momento. Aí a voz alegre de Seorak de repente chegou, mas transferida para os ouvidos dos soldados. Não parece nada divertido. Eles tremeram e murmuraram. Por que eles estão todos se reunindo em um só lugar? Em frente aos muros da cidade. É uma horda de ogros e orcs gigantes. Davan gritou alarmado. Por que os demônios gigantes das terras desoladas e os ogros das montanhas Purn estão se reunindo? Eles não sempre lutaram entre si. Ignore-o! Tiri avançou falando: Eu já volto, Aiden! Mas Aiden o advertiu em voz baixa. Você não pode lutar contra todos eles sozinho. Tiri parou no meio do caminho. Ele franziu a testa e perguntou: Não posso? Aiden não respondeu. Apenas disse calmamente: Olhe atrás deles. Tiri seguiu suas palavras e olhou para trás. E viu um monstro segurando um cetro. Sua expressão imediatamente se tornou sombria. O que é aquilo? Aiden explicou lentamente. Aquilo é um monstro com magia e poder. Comparáveis a um mestre espadachim? Um ogro de alto nível. Ouvindo isso, Tiri hesitou. Após um momento ele disse em voz grave: Aiden. Sir Tiri, evacue todos imediatamente. Porque até eu só consigo ganhar um pouco de tempo. Naquele instante... Aiden falou de repente: Ainda há uma maneira. Tiri olhou para ele surpreso. O quê? Até eu estou achando difícil como você planeja lidar com eles. Aiden não respondeu. Ele olhou para Lauer e ordenou: Lauer, lidere os soldados e se esforce ao máximo. Contenha aquelas criaturas, Lauer. Lauer imediatamente reconheceu a ordem e saiu correndo. Tiri ainda não sabia o que Aiden estava planejando. Ele perguntou desconfiado: O que você está planejando fazer? Apenas um demônio de alto nível. É equivalente a um mestre espadachim. Você sabe que não pode lidar com ele, certo? Aiden assentiu calmamente. Aiden disse com indiferença: Eu sei. Quando o demônio gigante de alto nível criar um exército de demônios gigantes, seria preciso 3 vezes o esforço para derrotá-los. Mesmo que lutasse sozinho, Ebis não duraria muito. Mas há um jeito de todos sobreviverem. Já que não temos muito tempo... Aiden, será breve. Aiden então começou a explicar seu plano para todos. A princípio, eles não acharam que ele tivesse boas ideias.
Mas, enquanto ouviam, os rostos de Tyrion e Davan ficaram sombrios imediatamente. Davan falou irritadiço. Que piada! Se nós agora... Se abandonássemos este lugar, ele se tornaria ruínas. Em apenas 30 minutos, assim que ele terminou de falar, a parede atrás deles explodiu. Fumaça e chamas irromperam por toda parte. Tyrion hesitou por um momento antes de falar. Aiden, você percebe o quão ridículo é o que você está dizendo? Aiden, imperturbável, respondeu calmamente. Eu sei, mas é o único jeito. Não temos muito tempo. Por favor, confie em mim desta vez. Tyrion ficou em silêncio, ouvindo isso, recordando os momentos de quando conheceu Aiden até agora. Cada palavra dele o surpreendeu. Logo depois, ele sorriu e disse, como eu pensei. Eu realmente quero você. Ok, eu vou confiar em você desta vez. Mas Tyrion tinha uma condição. Se Aiden estivesse errado, ele teria que se juntar à sua ordem dos cavaleiros. Ouvindo isso, Aiden não pôde deixar de suspirar. Que fanático por pescaria! Mas ele ainda concordou. Tendo a palavra de Aiden, Tyrion decolou e voou para longe. Cassian então apareceu e falou, existe apenas um demônio gigante de alto nível neste mundo. Realmente de alto nível? Você tem certeza que em sua vida passada? Ou você também enfrentou este demônio? Arden falou calmamente. Você sabe o quanto gigantes e orcs se odeiam? No entanto, há um que pode controlar os orcs. Deve ser ele. Ele está fazendo isso através de métodos incrivelmente cruéis. Do nosso lado, os gigantes começaram a atacar. O poder dele é imenso. Os soldados se espalharam como uma colmeia quebrada enquanto ele destruía sua formação. Naquele momento, Léo avançou sob o comando de Arden. Ele chegou bem a tempo. Sem hesitar, ele brandiu sua espada e cortou a cabeça do gigante. Arden ficou ligeiramente surpreso. Ele não esperava que Léo fosse forte o suficiente para matar um gigante já. A erva que eu dei a ele deve estar funcionando. Chus sentiu um senso de apreço e disse, parece que esse método estranho funcionou. Mas isso sozinho não será suficiente para matar os gigantes. Há uma razão para os gigantes estarem sendo liderados por um demônio de alto nível. É chamada razão. Naquele momento, o demônio empunhando o cetro de repente lançou um feitiço. De repente, chamas furiosas apareceram, envolvendo o demônio gigante que acabara de ser morto. Os soldados pensaram que tinham acabado com ele. Mas então eles viram a cabeça flutuante retornar instantaneamente. O corpo do demônio gigante se reformou como mágica. Arden percebeu isso. Demônios gigantes de alto nível podem se regenerar continuamente. Demônios gigantes, geralmente para derrotá-los, requer a espada sagrada de um mestre, espadachim ou o feitiço de um grande mago. Mas Aiden tem um jeito melhor. Pensando nisso, ele olhou para sua espada e disse com um sorriso. Você pulou sua refeição antes, então deve estar faminta agora, certo? Eu vou deixar você comer um pouco de carne de minotauro mais tarde. Não cordeiro, mas minotauro. Você deve ter estado sofrendo nesses últimos dias. Ao mesmo tempo, o Low estava lutando sozinho contra o demônio gigante daquele lado. Depois de consumir a erva de Aiden, ele pensou que seria forte o suficiente. Mas ele não podia acreditar que as coisas terminariam desse jeito. Ele ainda não tinha retribuído a gentileza de Aiden. E enquanto Lu pensava, o punho do demônio gigante desabou. Ele não tinha como se defender. Ele só podia fechar os olhos e esperar pela morte. Mas naquele momento, a voz de Aiden ecoou. Muito bem! Low ficou atônito. Ele olhou para cima e viu Aiden em pé sobre o ombro do demônio gigante. Então, sem hesitação, Arden cravou sua espada para baixo. Uma onda de dor instantaneamente invadiu o demônio, fazendo o monstro gigante rugir. Vendo-o tremer, Low apressadamente lembrou seu jovem mestre para ter cuidado. Mesmo que você corte a cabeça dele, ele não vai morrer! Aiden calmamente respondeu. Ok, Low. Hora do banquete, seus demônios deliciosos! As palavras mal saíram de sua boca. Quando a energia negra começou a girar da espada na mão de Aiden. Seu corpo não possuía o poder de um mestre espadachim, ou de um grande mago. Mas Aiden tinha o poder voraz de Beelzebub. O grande mago Beelzebub devoraria seus alvos. E uma vez que um alvo fosse consumido, esse seria completamente obliterado. E com certeza, não demorou muito. O monstro gigante caiu no chão. Vendo isso, a expressão do demônio de alta patente azedou instantaneamente. Mas Aiden, por outro lado, soltou uma risada triunfante. Demônios gigantes são tão gostosos! Apenas um deles é equivalente a uma dúzia de lobos. Assim que terminou de falar, ele olhou para trás para os demônios atrás dele. O olhar feroz de Arden fez os demônios se encolherem imediatamente, aterrorizados. E isso ainda não é suficiente.
Um sorriso distorcido floresceu nos lábios de Aiden, completo com uma lambida nos lábios. Será que cérebros são deliciosos? Não gostaria de experimentar, Beelzebub? E assim Aiden começou seu massacre de monstros. Num piscar de olhos, ele estava no topo de uma montanha de corpos. Ele olhou para trás para os monstros atrás dele. Um sorriso distorcido se espalhou pelo seu rosto. O quarto andar não é suficiente. Ainda há muitos demônios gigantes lá dentro. Não importa o quanto eu coma, ainda desejo mais. Não é verdade? Beelzebub ouviu essas palavras. Os monstros sobreviventes atrás tremeram de medo. O monstro de alto escalão rangeu os dentes de raiva. Ele imediatamente levantou o cetro em sua mão para o alto, criando um inferno furioso. Mas Aiden não se intimidou. Ele serpenteou pelas chamas com a velocidade da luz. Ele murmurou enquanto corria. Vocês parecem realmente irritados. 2, não seja sarcástico. Em vez de ficar correndo por aí como um covarde. Aí, por que não encara? Matador de dragões. Aiden deu de ombros com indiferença e retrucou. Eu fiz isso na minha vida passada. Mas agora tudo o que eu consigo fazer é correr. Se eu for atingido pela magia de fogo dele, vou virar carne assada. Você falou com Tyrion mais cedo. Você só precisa aguentar até ele chegar. Enquanto Aiden estava pensando, um machado de repente surgiu balançando. Cersei avisou apressadamente o matador de dragões acima. Aiden se assustou um pouco e olhou para cima. Felizmente, ele desviou a tempo. O machado do monstro se espatifou no chão, mordendo o lábio sombriamente. Aiden praguejou furiosamente. Esses idiotas descerebrados são realmente irritantes. Nesse momento, Cersei de repente se manifestou, avisando o matador de dragões. Por que você não absorve os orcs? Eu só fui e peguei aqueles orcs. Eles podem não ser tão bons quanto o demônio gigante, mas eles ainda tinham um pouco de vitalidade sobrando. Ouvindo isso, Aiden deu um sorriso misterioso. É porque eles serão usados para outra coisa. Setiri. Nosso estimado, chegar a tempo, não matar os orcs. Será mais benéfico. Até então, eu só preciso... Aiden estava prestes a dizer algo. Uma chama surgiu de repente. Sua expressão imediatamente ficou feia. Ele franziu os lábios e falou. Aquele demônio gigante de alto nível usou magia de fogo novamente. As chamas cresceram cada vez mais. Em pouco tempo, elas engoliram uma grande área de terra. O monstro de alto nível desfilou orgulhosamente pelas chamas furiosas. Justamente neste momento. Ele de repente viu algo no céu. Aiden, voando no ar, fez uma pose magnífica. Ele gritou ferozmente. Agora, tente queimar tudo! Sem o anel da rapidez, eu provavelmente já estaria torrado agora. Mas naquele momento, o Cersei de repente saltou e disse algo como, você... Aiden estava um pouco em dúvida sobre o que ele estava tentando dizer. Ele hesitou por um momento, então zombou. Se você desviar no ar, como vai evitar o próximo ataque? Qual é o seu próximo movimento? Foi neste momento que Aiden percebeu isso. É verdade, ele está flutuando no ar. Como vai desviar do fogo? As chamas ferozes atacaram novamente. Aiden gritou apressadamente. Eu não posso morrer aqui assim! Felizmente, naquele momento, Tyrion chegou bem a tempo, à luz de sua espada, imediatamente atacando. Ele bloqueou com sucesso as chamas. Ele não se esqueceu de elogiar. Muito bem, Aiden. Vendo-o, Aiden imediatamente se extinguiu todas as chamas instantaneamente, hein? Como esperado, um mestre espadachim é algo totalmente diferente. Viajou tão longe e chegou em tão pouco tempo. Olhando para a pessoa ao lado dele, parece que tudo está sob controle. Vendo aquela pessoa de um monstro de grau superior, imediatamente rugiu. Por que aquele cara está aqui? Os monstros próximos estavam igualmente aterrorizados. Aiden riu triunfante. As mesas viraram, seus demônios gigantes horrendos. Mas sua alegria durou pouco. Cersei falou para lembrá-lo. Matador de dragões, você está caindo, sabia? Aiden ficou perplexo neste ponto. Percebendo que estava caindo impotente, ele rapidamente gritou. Espera, eu usei toda a minha força. Cair é ruim. Antes que sua bunda atingisse o chão, ele caiu nos braços quentes de alguém. A pessoa rapidamente e com segurança aterrissou. Aiden olhou para a pessoa que acabara de deixá-lo para baixo. Havia um sentimento inexplicável ali. Quem o salvou foi aquele monstro que ia. Mas ele ainda estava sinceramente grato. Mas ele não se importava. Ele caminhou diretamente em direção aos monstros trêmulos. Tremendo ali, os cavaleiros do lado de fora ficaram chocados ao ver isso. Aquele orc acabou de salvar o jovem mestre, ignorando a reação de todos. Ah, é? O monstro orc falou lentamente. Peço desculpas por não ser capaz de protegê-lo. Minha espécie falou. Ele parou de repente, então gritou. Vamos nos vingar dos demônios gigantes que nos insultaram. Assim que terminou de falar, um grupo de orcs apareceu.
confrontando os demônios gigantes. Vendo essa cena, os cavaleiros do lado de fora demoraram um pouco para reagir. O que está acontecendo? Por que os orcs estão atacando os demônios gigantes de repente? Eles não estão do mesmo lado? O que diabos está acontecendo? Sua surpresa e espanto ecoam exatamente o que você disse. Aden calmamente afirmou. Eu te disse. Essa é a razão pela qual aquele demônio, monstro de nível gigante, pode controlar aqueles orcs. Está explorando a lealdade dos orcs. A sua tribo e chefe para virá-los contra nós. Pegou o chefe e os jovens como reféns para controlar os orcs. Mas e se todos os reféns foram libertados? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É por isso que Aiden não absorveu os orcs. Nesse momento, o monstro de alto nível não conseguiu mais se conter. O cajado em sua mão tremia incessantemente. Ele rugiu ferozmente. Meu plano. Mas as palavras não foram terminadas. Só quando uma surpresa ocorreu. Tiri correu de longe atacando o inimigo, mas conseguiu usar magia de fogo para se defender. Essa ação surpreendeu Tiri um pouco. Verdadeiramente um inimigo que pode rivalizar com um mestre. Esgrima, hein? Exatamente como Aden disse. Se fosse só você, não teria a menor chance. Mas você não está sozinho agora. O cérebro que esteve com você até agora também entrou na batalha. Esse cérebro é outro mestre espadachim. As coisas mudaram. O monstro de alto nível está sendo encurralado por 2 mestres espadachins. Basicamente, não pode escapar. Gritos incessantes ecoam. Tiri friamente se manifesta. Já chega de gritar. Fique quieto e morra. Mordendo o lábio ferozmente, o monstro de alto nível retruca com raiva. Eu não posso morrer sem sentido assim. Eu nunca perdoarei aqueles que mataram meus pais. Dito e feito, chamas irromperam em sua mão. Vendo essa cena, Tiri ficou um pouco surpresa. O que está acontecendo com ele? Essa magia parece tão estranha. Até o orc hesitou por um momento. Sob o olhar duvidoso deles, o monstro de alto nível de repente jogou a cabeça para trás e rugiu. Eu vou detonar toda a chamada em meu corpo e mandar todos vocês para o inferno comigo. Tiri recuou apressadamente para o lado, perdida em pensamentos. Nem eu posso parar isso. Os cavaleiros não serão capazes de suportar a explosão de chamas. Imediatamente depois, ele gritou urgentemente. Todos corram! Vai explodir! Mas assim que ele terminou de falar, Aden de repente avançou como vestou. Tiri gritou alarmada. Aiden, volte! Você vai morrer! Mas Aiden simplesmente não ouviu. E neste momento, ele até ostentava um sorriso triunfante. Ele avançou direto para o monstro de alto nível. Postura da espada absoluta. Aiden rugiu ferozmente. O golpe final deste monstro será meu? Bum! Uma explosão estrondosa ecoou. A espada em sua mão? Aden apunhalou direto no monstro avançado. 2 energias poderosas colidiram intensamente. Aiden apertou sua espada com força, usando toda a sua força para segurar o corpo do monstro. Ele riu triunfante. O golpe final é meu! Hora do prato principal, Beelzebub! O poder mágico que emanava do corpo do monstro se intensificou. Mas Beelzebub na mão de Aden estava absorvendo continuamente. Todos do lado de fora estavam extremamente preocupados. Tiri, por outro lado, ficou bastante surpreso. Ele não esperava que Aiden resistisse àquela explosão. Será que ele tem outro plano? Dentro da explosão, Aiden ainda segurava a espada com força, deixando-a absorver a energia espiritual. Beelzebub agora estava envolto em energia negra. A quantidade de energia espiritual emana mais do que você imagina. Provavelmente você não consegue absorver tudo. Naquele instante, o monstro de alto nível rugiu de repente. O rosto de Aiden escureceu repentinamente. Ele pressionou os lábios com força. Só mais um pouco. Ao dizer isso, ele apertou sua espada com força, ignorando que Cho estava tremendo por excesso de energia espiritual. Aden gritou apressadamente. Agora, maldição, preciso da sua ajuda. Maldição se materializou imediatamente, reclamando ressentida com o matador de dragões. Como pode me usar para coisas tão triviais? Mas se você prometer não beber o elixir divino por 1 semana, então eu ajudo. Aiden estava morrendo de impaciência e ele ainda estava provocando. Ele gritou apressadamente. Ok, ande logo. A espada absorveu vitalidade suficiente. Agora então, a condição final para despertar a espada é infundir energia demoníaca. Para despertá-la, o Lorde Caído. Tá dentro desta espada. A garota rapidamente coloca a mão sobre ela. A espada fala lentamente. Desperte, Deus glutão Beelzebub. Instantaneamente, correntes invisíveis o prendem. Beelzebub começou a se agitar. Os olhos injetados de sangue da espada também se abrem. Magia, hein? Uma voz grave ecoa. Faz um tempo. Eu sou a consciência do Deus glutão que devorou o próprio céu. Quem ousa me despertar? Ouvindo o som de uivo, Aden percebe que o despertar foi um sucesso. Ele não pode deixar de exclamar em admiração. Verdadeiramente um antigo governante do inferno. Está em um nível completamente diferente. Se você fosse uma pessoa normal,
Sua mente já teria sido controlada e transformada em Um fantoche. Mas você possui algo que ele mais teme agora. Maldição não fala-o há um bom tempo, não é? Bill Zephyr, você pergunta quem te despertou. A voz familiar fez Bill Zephyr estremecer, um tom tingido de medo. Por que você está aqui, Lorde do Inferno? Ele sussurrou. Maldição, declarou friamente. Chega de bate-papo. Entregue seu poder para mim agora. Bill Zephyr tremia enquanto falava. Eu não esperava te encontrar tão cedo depois de acordar. Maldição? Desinteressado em seu discurso desconexo, interrompeu com uma voz grave. Você vai dar ou não? Ele não ousaria desafiá-lo. Ele não ousaria recusar. O Lorde do Inferno subjugou todos os Lordes caídos e se tornou o governante do Inferno. Não é à toa que ele tinha tanto medo do Lorde do Inferno. Aiden olhou para a maldição. Sorrindo, ele disse, você é bastante útil, não é? Maldição, o encarou. Fazendo beicinho, ele abriu a boca. Lembre-se de cumprir. E agora, a poderosa onda de energia mágica irrompeu mais uma vez. Aiden assentiu firmemente. Com certeza. Ele disse, agarrando sua espada com força, rugindo, devore tudo. Bill Ribap. Efeito sonoro. Pode ser deixado como está ou traduzido mais literalmente, dependendo do contexto. O demônio dentro da espada. Seguindo o rugido de Aiden, começou a absorver energia espiritual, causando dor ao monstro. O monstro rugiu, sentindo sua energia espiritual diminuir. O monstro não pôde deixar de ficar furioso. O vórtice de energia mágica agitava-se implacavelmente, fazendo o ar ao redor ondular. Tiri gritou apressadamente um aviso. Não consigo ver nada. Todos, cuidado! No mesmo instante, dentro daquela energia mágica rodopiante, Aiden lutou ferozmente, rugindo com determinação. Torne-se meu poder. A batalha desesperada continuou furiosa. Depois de um tempo, a energia mágica gradualmente se dissipou no ar, retornando um céu azul claro ao mundo. Aiden se manteve firme, provando que havia vencido. Nesse momento, Tyrid finalmente viu tudo claramente. Ele murmurou, questionando. O vento parou? Onde está o demônio gigante? Apenas a IA respondeu a ele. Aiden ainda permanecia em silêncio. Ele havia absorvido todo o verdadeiro poder do Deus verdadeiro, toda a vitalidade e mana. Nesse momento, a garganta de Aiden repentinamente sentiu uma onda de náusea. Ele cobriu a boca apressadamente. Keuros, vendo essa cena, provocou. A culpa é sua por comer tudo, sabia? Não importa quão forte seja o poder, se for abusado. E Sham se tornará veneno fatal para os Dragon King. Você terá que vomitá-lo. Aiden estava relutante. Ele engoliria tudo a qualquer custo. Mas a sensação de náusea... Meia. Aquela doença semelhante à gravidez, ele realmente não conseguia segurar. Nesse momento, Aiden de repente viu um ovo a seus pés. Aiden o reconheceu como uma fênix. Não é à toa que usa magia de fogo. Foi absorvido por um demônio gigante de alto nível. E então retornou a um estado dormente. Esta é uma espécie tão rara quanto um dragão. Você não sabe por que está aqui? Mas Aiden rapidamente deixou a pergunta de lado, porque ele estava pensando em algo. Se eu comer, posso usar magia de fogo? Curse não pôde deixar de lembrá-lo. Você não estava quase vomitando por comer demais? Aiden indiferentemente deu de ombros. Aiden deu um sorriso atrevido. Verdade, disse ele. Mas ser capaz de usar magia de fogo é uma história diferente. Curse suspirou exasperado. Olhando para você assim, me faz perceber o quão gananciosa uma pessoa pode ser. Aiden não se importou com essas provocações sem sentido. Ele se sentou ao lado do ovo e disse com um sorriso convencido, obrigado pela refeição. Mas as coisas nunca são tão fáceis, não é mesmo? Tyris chegou por trás e deu-lhe um forte tapinha nas costas em sinal de elogio. Você finalmente conseguiu, Aiden! Este tapinha forte fez com que todo o material que Aiden acabara de engolir voltasse. Vendo esta cena, Tyris não pôde deixar de se perguntar se ele estava bem. Curse riu da desgraça alheia. Bem feito por ser tão ganancioso. Enquanto isso, Tyris também notou o ovo. Ele exclamou em espanto. Isso é uma fênix! Por que uma criatura tão rara está aqui? Aiden não se importava. Ele estava de lado. Chorando e cuspindo as coisas para fora. Sua mana e vitalidade não conseguiam nem lidar com um filhote de fênix. Naquele momento, a casca do ovo de repente rachou. Aiden olhou chocado para as rachaduras. Por que tão de repente? Mas ele não podia fazer nada sobre isso. Ele só podia vê-lo chocar em descrença. Em pouco tempo, um par de asas flamejantes surgiu. Uma fênix de fogo voou pelo vasto céu. Cos não perdeu a chance de zombar de Aiden. A fênix despertou após receber mana. Do seu vômito, nada menos. Vendo a criatura que acabara de aparecer. E os cavaleiros do lado de fora também ficaram maravilhados. Eles sabiam que era a lendária fênix. Testemunhá-la em primeira mão era uma bênção. Todos estavam se maravilhando com a fênix. Aiden, por outro lado, estava
estava olhando intensamente para Tiri. É tudo por causa desse velho. Ele havia perdido a oportunidade de ter seu próprio herói. Enquanto Aiden estava pensando, sua cabeça de repente ficou pesada. A Fênix de Fogo tinha repentinamente pousado na cabeça de Aiden. Ele não entendia por que ela estava sentada em sua cabeça, sob os olhares desconfiados de todos. E a Fênix de Fogo de repente chilreou 2 vezes. Imediatamente depois, ao redor do corpo de Aiden, uma onda de energia apareceu, junto com as chamas ardentes. Vendo essa cena, Tiri e Lou, do lado de fora, entraram em pânico imediatamente. Aiden? Pensando que sabia que ele tentou comê-lo e agora estava tentando queimá-lo vivo. Mas suas chamas não eram quentes nem um pouco. O que está acontecendo? Curse pulou para explicar. Isso é uma bênção da Fênix. Isso lhe dará o poder de resistir à maioria das chamas, porque despertou graças ao seu mana. Talvez veja você como seu salvador. Ouvindo isso, Aiden se alegrou imediatamente. Então ele será útil para lutar contra aquela Sora. Um momento depois, as penas da Fênix começaram a se espalhar, caindo na frente de Aiden. Sem hesitar por mais um momento, a Fênix também partiu rapidamente. Aiden a observou ir. Então estendeu a mão e pegou o... Tiri correu até ele, perguntando ansiosamente se ele estava bem. Ele só estava chamuscado. Sim, estou bem. Aiden acenou com a mão e riu, confirmando que estava tudo bem. Tiri imediatamente o elogiou. Graças a ter te conhecido, testemunhei tantas coisas inacreditáveis. Aiden sorriu modestamente. Estou tão perplexo quanto você. Esta também é a primeira vez que testemunho essas coisas. Então ele notou algo novamente. Aiden olhou para a pessoa que se aproximava e perguntou desconfiado. Você é o líder da tribo Orcs? Por que você ainda está aqui? Você quer continuar lutando? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, com as mãos cerradas em punhos. Aiden pensou que ele não falaria novamente. De repente, ele ouviu uma voz profunda. Quebrar o juramento tem um preço. O preço é a morte. Pode pegar minha cabeça. Aiden não pôde deixar de ficar intrigado. Você suspeita que eu quebrei o juramento? Ele perguntou com um toque de incredulidade na voz. Que juramento? E assim o chefe Orc começou a contar a Aiden a história de seu voto. Há muito tempo atrás. As Pestre Remis? Remis e o chefe Orc batalharam nesta mesma terra. O chefe Orc perdeu e jurou nunca mais descer a montanha. Então eles se estabeleceram nas montanhas, prometendo proteger esta terra. Finalmente, Aiden entendeu o motivo pelo qual os Orcs não desciam das montanhas. A montanha e os Orcs eram uma raça que valorizava juramentos acima da própria vida. O chefe Orc, após terminar sua história, falou novamente. Minha cabeça é suficiente. Por favor, poupe minha tribo. Aiden, não prestando muita atenção, acenou casualmente com a mão. Eu não preciso da sua cabeça. Volte. Mas o chefe Orc! Não querendo aceitar, gritou alto. O juramento dos meus ancestrais. Eu devo pagar o preço por quebrá-lo. Sua voz realmente enfureceu Aiden. Era barulhento demais. Ele se perguntou se não deveria simplesmente cortar sua cabeça ali mesmo. Mas ainda assim, eles estão protegendo seu território. Então vamos ser pacientes por enquanto. Pensando nisso, ele planejou levantar o pé e ir embora. Só para de repente se lembrar de algo. Ele apressadamente virou a cabeça e falou. Então paguem o preço com algo além de suas cabeças. Ouvindo estas palavras, o chefe Orc ficou imediatamente espantado. No dia seguinte, na fortaleza que tinha acabado de ser destruída, todos estavam começando a reconstruir. Vendo esta cena, Tiri não pôde deixar de exclamar. Estou vendo coisas? Aiden riu suavemente e disse casualmente. Isso é um elogio? Obrigado, Vossa Excelência. Ao mesmo tempo, os soldados da fortaleza estavam lutando com as pilhas de areia para a construção, porque elas eram pesadas demais. Mas inversamente os Mani podiam carregá-las como pedrinhas. Extremamente habilidosos, Tiri ficou do lado de fora, observando as pessoas indo e vindo. O espanto em seus olhos não havia sumido. Ele sussurrou. Orcs e humanos trabalhando juntos? Como assim? Aiden piscou. Normalmente levaria meses. Sim. Mas com a ajuda dos Orcs, levará apenas uma semana. Os Orcs protegeram a vida do chefe. Podemos cooperar para uma situação ganha-ganha. Ouvindo isso, Tiri não pôde evitar uma risadinha. Você nunca deixa de me surpreender. É como conversar com um dragão, que viveu por séculos. A propósito, ele disse que deveríamos deixar esse assunto para a Torre da Carnificina. Agora até monstros do abismo apareceram. Está fora de controle. Ouvindo isso, a expressão de Aiden mudou imediatamente. Ele disse em voz grave, entendi! Ele alcançou seu objetivo, então não há mais nada para se preocupar. Ele só queria despertar Billy Bap.
mas ele até recebeu a bênção da Fênix. Agora ele provavelmente vai voltar silenciosamente para treinar mais. Mais um dia se passou. Aiden cavalgava de volta em seu cavalo, enquanto o povo o aplaudia e se despedia. Obrigado por salvar nosso território, jovem Lord Remes. Você é incrível! Viva Lord Troll! Aiden ouvia silenciosamente os aplausos de baixo. Um olhar de impotência cruzou seu rosto. Ele também não sabia de onde esses rumores vinham. E ele odiava absolutamente essas boas-vindas superficiais. Até Cersei não pôde deixar de rir. Eles não estão sendo superficiais. Talvez eles só queiram ver você como um herói. Aden apenas fez beicinho. Um herói. O que tem de tão bom em ser um herói? Ser herói não traz dinheiro. Ao ouvir essas palavras, Kyle imediatamente retrucou, descontente. Dinheiro? Você definitivamente é mais adequado para ser um mercenário do que um cavaleiro. Aiden não respondeu. Apenas sorriu de canto. De qualquer forma, desta vez ele só pretendia treinar em silêncio. Aden viajou por um longo dia e finalmente retornou à mansão do Conde Remis. Ele foi direto para o laboratório de pesquisa de Cassie. Após ouvir o relatório de Cassie, Aden não pôde deixar de se sentir preocupado. Não há como consertar isso. Cassie gentilmente balançou a cabeça e respondeu. Sinto muito. Mas não há como agora. Parece que a síndrome de desconexão de mana está pior em mim do que em você. Precisamos de mais ingredientes para remédios do que os que usamos para o seu tratamento. Dá para aquele cavaleiro fofo. Aden franziu ligeiramente a testa e perguntou. Quanto vai custar? Eu posso pagar? Cassie suspirou impotente. Dinheiro não é o problema. Precisamos de um alquimista para criar o elixir. O alquimista de nível mais alto só pode ser encontrado no Palácio Real. De qualquer forma, sou muito grata a Aiden. Se eu ficar aqui, vou definhar enquanto procuro uma cura. Ao ouvir isso, Aiden imediatamente se levantou e disse casualmente. Então só precisamos encontrar um alquimista, certo? Cassie estava um pouco desesperançosa. Você não ouviu, jovem mestre? Essa pessoa... Ela nem tinha terminado de falar ainda. Aiden a interrompeu friamente. Eu conheço alguém. Com isso, ele se virou e foi em direção à porta, sem esquecer de tranquilizá-la. Não se preocupe, espere aqui, já volto. Inicialmente, Cassie ainda tinha dúvidas. Aden de repente veio vê-la e ofereceu para mostrar a ela o método para curar a síndrome de desconexão de mana. Até mesmo fornecendo fundos para pesquisa. Sabendo que seu corpo não duraria muito, ela não teve escolha a não ser aceitar a oferta dele. Mas no final, Cassie estava muito angustiada. Ela se quebrou completamente. Desmoronou quando soube que o método para curar seu corpo era impossível. E agora, as pessoas que Cassie conheceu são todas frias por fora, mas calorosas por dentro. Mas Aiden é diferente. Suas palavras são frias, mas suas ações são calorosas. Faz muito tempo que ela não sente esse calor. Pensando nisso, Cassie respirou aliviada. Depois de estabilizar suas emoções, ela falou calmamente. Jovem mestre é realmente interessante. Então, por favor, traga-me um alquimista. Afinal, minha pesquisa é perfeita. Aiden apenas sorriu sem responder. Então ele levantou o pé e saiu. Cersei então se manifestou, falando com dúvida. Você está agindo para o benefício dos outros? Dizem que mudanças repentinas como essa são muito perigosas. Você tem que ter cuidado. Aden respondeu com nonchalância, franzindo os lábios. Eu só estou cumprindo uma promessa. Promessas são importantes para mercenários. Além disso, eu já estava planejando ver o velho Kim de qualquer jeito. Porque você sabe que ele não tem muito tempo restante. 3 dias depois, na cidade de Maclan, os sons ruidosos das ruas nunca cessavam. Aiden, se misturando à multidão, não pôde deixar de suspirar em admiração. A maior cidade de livre comércio do Império. É realmente uma cidade movimentada. Cus perguntou com uma pitada de dúvida. Esta é a cidade? O que você quer dizer? Aiden explicou lentamente. Uma cidade famosa. Um lugar onde você podia sentir todos trabalhando diligentemente. E então desapareceu devido a um ataque de dragão. Pensando nisso, Aden não pôde deixar de suspirar. Eu provavelmente sou o único que acha essa situação estranha. Lendo seus pensamentos, Cus perguntou desconfiado. Então, Kim, o caçador de dragões, esse talento de quem você tanto fala, onde ele está? Aiden respondeu calmamente. Estou tentando encontrar o caminho, então fique quieto. Enquanto isso, nos arredores da cidade de Maclang, um bando de bandidos estava cercando um homem. O líder estava gritando incessantemente. Eu não te disse? Para preparar os produtos para hoje? O homem cercado se encolheu amedrontado em um canto, tremendo enquanto falava. Mas não importa o quanto eu tente. Eu só consigo fazer um por semana. Se você de repente me força a dobrar o trabalho, para criar elixires de alta qualidade. Antes que ele pudesse sequer terminar de falar, o líder socou a parede com força como um aviso. Ele disse friamente. Eu não dou a mínima! Se cuide, Joseph! Se você não entregar até amanhã,
ou sua garantia vai se machucar. O rosto de Joseph ficou sombrio ao ouvir isso. Justo então, uma voz do lado. Uma voz ameaçadora ecoou do beco, alertando sobre golpes. Se você é uma IA sendo extorquida, venha me ver. A voz chamou a atenção de todos lá dentro. O líder imediatamente ordenou: Karen, resolva isso. Karen, dê um jeito nisso. A pessoa chamada Karen avançou imediatamente. Ele perguntou friamente: Você é uma IA, o que está fazendo aqui? A outra pessoa sorriu. Não sabe? Essa atitude enfureceu Karen. Ele rangeu os dentes. Pare de vadiar e suma daqui. Infelizmente, a outra pessoa não se importou. Ele colocou a cabeça para dentro, olhando para Joseph, e perguntou: Você está sendo ameaçado, extorquido ou enganado? Sendo ignorado, a raiva de Karen atingiu o pico. Ele rosnou entre os dentes cerrados. Seu vira-lata, como ousa me ignorar? Imediatamente depois, ele jogou um soco na cara da outra pessoa. Mas a outra pessoa casualmente acenou com a mão. Mandou Karen voando. Ela se espatifou com força na parede. Vendo isso, os bandidos imediatamente entraram em pânico. O líder franziu a testa perguntando: Quem diabos é você? Quem chegou foi Eden. Ele sorriu dizendo: Saiam da frente, preciso ver meu cliente. Com isso, Eden retraiu a mão. A interrupção dele os enfureceu. O líder pegou sua espada e investiu contra ele, gritando ferozmente: Você ousa tocar no meu pessoal? Vou te matar! Infelizmente, a velocidade do ataque dele era muito lenta. Aren casualmente desviou. Imediatamente depois, ele se aproximou do líder, com um sorriso misterioso no rosto. Sem hesitação, Aden estendeu a mão e puxou as calças do líder para baixo, revelando uma cueca com uma estampa de ursinho super fofa. Seu segredo exposto! O líder ficou furioso. Ele gritou ferozmente: Seu pequeno Goblin! Aiden franziu a testa, olhando para ele com descontentamento, e perguntou: O que você acabou de dizer? O líder enlouqueceu e gritou: Você acha que pode tocar em Saberoth, o predador número 1 da cidade de Mecklenburg, e sair impune? Você é carne morta. Assim que as palavras deixaram seus lábios, uma poderosa onda de energia surgiu de repente. Sua espada se estilhaçou instantaneamente. Essa cena quase fez o líder molhar as calças. Ele tremeu e perguntou: Quem é você? Como você pode usar a aura da espada? Nesse momento, Aiden desembanhou sua espada Beelzebub, cercado por energia. Ele se aproximou dele e disse friamente: Seus olhos vão precisar de alguns reparos sérios. Um momento depois, Aiden usou o Beelzebub ferozmente para atacar a líder, transformando sua cabeça em uma cabeça de porco, e ele repreendeu friamente: Como ousa me comparar a um Goblin? Considere-se sortudo por eu estar me sentindo generoso. Vendo o rosto de Aiden, o bandido restante tremeu e perguntou: Por que um jovem mestre como ele está neste buraco de rato? Aiden o ignorou completamente. Ele caminhou lentamente em direção a Joseph, ergueu uma sobrancelha e disse com um sorriso: Ei, velhote, precisa da minha ajuda? Minha taxa de serviço é bem acessível. Joseph olhou fixamente para Aiden, um espadachim despertado. Uma luz da espada se oferecendo para ajudá-lo? E por um preço tão baixo, será que ele exigiria algo mais depois? Ele poderia confiar nele. Aden viu a hesitação em seus olhos e não disse nada. Apenas sorriu levemente. Ele sabia que o velho não tinha outra escolha. E como esperado, Joseph logo começou a implorar desesperadamente: Por favor, me ajude. Joseph é um alquimista renomado da China. No submundo da cidade de Makalan, sua filha foi sequestrada pela gangue Saberoth. Embora Joseph tenha tentado lutar, foi em vão. A garotinha ainda foi levada. O líder da gangue Saberoth lhe disse: Apenas nos dê um elixir mágico toda semana, e nós protegeremos sua filha. Ele até disse que era um acordo justo. Lembre-se, este é um lugar muito perigoso. Pela segurança de sua filha. Joseph cerrou os dentes e suportou isso em sua vida passada. Ele teve que entregar a poção por anos. Mas quando ouviu a notícia de que sua filha havia morrido há muito tempo, ele implorou por vingança. Então cometeu suicídio para se reunir com sua filha. Isso é apenas a vida passada, não é tarde demais agora. Não ouvindo uma resposta, Joseph chorou e disse: Eu darei tudo o que vocês quiserem. Por favor, apenas salvem minha filha. Alcançando seu objetivo, Aiden sorriu suavemente. Ele disse confiantemente: Muito bem, velho, mas lembre-se de manter sua palavra. Você tem que me dar o que eu quiser. Cause finalmente não conseguiu mais se conter e zombou: Olha quem fala, você é o único cuja ganância é maior que a minha. Aiden não se importou. Ele olhou para trás, chamando friamente o cara que fugia: Ei, você aí! Os passos do bandido pararam imediatamente, seu corpo tremendo reflexivamente. Em um instante, Aiden estava bem na frente dele, dizendo friamente: Você achou que eu ia te deixar ir assim? Ele disse que tem algumas perguntas, mas ele não acha que você vai querer responder. Então vamos começar com alguns socos. E então,
As gritos encheram o beco. Em outra frente, na sede da gangue Sabaroth, no escritório do líder da gangue. O tio olhou para os documentos à sua frente. Se negociarmos com sucesso as 2 pílulas de Joseph, ele disse alegremente, vamos fazer uma fortuna. Ou será que eu mesmo deveria experimentar uma? Dizem que faz bem para o corpo. Naquele momento, a porta do escritório se abriu de repente. Ele imediatamente retrucou com desagrado. Quem ousa entrar no meu escritório sem bater? Mas assim que terminou de falar, o tio percebeu que um de seus homens havia retornado. Ele perguntou animadamente, é você. Você trouxe as pílulas de Joseph? Mas por que seu rosto está tão inchado? Antes que o homem pudesse responder, outra pessoa apareceu na sala. Aiden entrou de fora, erguendo uma sobrancelha e sorrindo. Achou? Te encontrei! Ankler olhou para ele desconfiado e perguntou, quem é você? Como ousa fazer isso com os membros da minha gangue? Eu não sei o que você quer. Mas entrar na boca do leão assim, você é um tolo. Enquanto falava, ele alcançou debaixo da mesa e apertou um botão. Era um alarme de emergência. Ele só precisava canalizar energia para ativá-lo. Os homens de Ankler chegariam em breve. Então Aiden estaria acabado, era o que ele pensava. Mas a vida nem sempre é um sonho. Ankler esperou um longo tempo. Mas ninguém respondeu. Sua expressão imediatamente se tornou feia. Por que ninguém veio? O alarme está quebrado? Incapaz de se conter por mais tempo, ele gritou diretamente por ajuda. Tem alguém aí? Há um intruso? Auden arrogantemente limpou a orelha e disse zombeteiramente. Seus membros de gangue, você diz? Quando cheguei, eu os coloquei em um sono muito profundo. Assim como ele disse. De fato, a galera do Sabaroth está toda caindo num sono profundo. Aiden encarou Anko e disse friamente. Mas não você. Não vou deixar você dormir tão fácil. Entregue a filha de Joseph Ra. Ao ouvir o nome Joseph, Anko imediatamente zombou com desdém. Ha! Você é um mercenário trazido por aquele Joseph? Não seja arrogante, só porque derrubou alguns punks. Porque o mais forte nesta gangue sou eu. Assim que terminou de falar, uma corrente de energia apareceu em sua mão e atacou. Em um instante, a sala se encheu com o som de luta. Mas quem está lutando com quem? Tenho certeza de que a IA já sabe. Um momento depois, em uma cela de prisão no fundo, Latiu, com o rosto inchado como a cabeça de um porco, levou Auden para baixo. Suas mãos tremiam enquanto abria a porta. Aiden olhou ao redor do quarto, instantaneamente desgostoso. Uma criança foi mantida aqui? Vocês trancaram uma garotinha aqui? Ele cuspiu. Vocês são escória! Tio balançou a cabeça levemente. Então empurrou a porta e entrou. Ele começou a explicar enquanto caminhava. Aquela garota, ela não é uma criança normal. Ela pode parecer calma agora, mas geralmente é só porque ela não... Uma pequena figura saiu correndo de dentro do quarto, mas o chute estava longe de ser gentil. A garota chutou o tio, lançando-o para fora do quarto. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Ela disse friamente, eu vou matar você. Vendo esta cena, Aiden não pôde deixar de pensar. Essa garota é muito boa, mesmo que ele quase tenha espancado aquele cara até deixá-lo à beira da morte. Enquanto ele ponderava, Kersey de repente saltou e falou, essa garota está usando um tipo de poder bem interessante. Auden ficou ligeiramente surpreso. Então ele percebeu que a garota estava correndo em sua direção. Instintivamente, ele usou o braço para bloqueá-la. Enquanto lidava com a garota, ele falou com Kersey. Você chama isso de um poder interessante? Kersey concordou levemente com a cabeça. Sim. O poder de um cara muito problemático. Auden franziu a testa ao ouvir isso. Tanto faz. Não é da sua conta. Sua missão é levá-la de volta para Joseph. Nesse momento, Alice gritou ferozmente. Me leve de volta para o meu pai. Eu quero ver meu pai. Auden casualmente assentiu. Claro, vamos ver seu pai. Essas palavras fizeram suas ações congelarem. Papai, a Alice não acredita em sussurros. Papai, eu vou mesmo ver o papai. Auden estendeu a mão na frente da garotinha e sorriu dizendo. Joseph, você quer dizer que seu pai me pediu para vir te salvar? Vamos para casa. As mãos de Alice tremeram levemente. A garotinha ainda não conseguia acreditar e perguntou de volta. Eu vou mesmo ver o papai? Sim, vamos. Aiden a tranquilizou lentamente. Imediatamente Alice abraçou seu pescoço com força. A garotinha começou a chorar alto. Eu estava com tanto medo. Estou com saudades do papai. Aiden colocou a mão nas costas da garotinha, confortando-a. Deve ter sido assustador ficar aqui sozinha. Mas agora você está segura. Vamos ver seu papai. Vendo esta cena emocionante, Kersey não pôde deixar de zombar. Eu não esperava que você ainda tivesse alguma compaixão dentro de você. Auden bufou friamente depois de ouvir isso. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Eu pareço tão ruim aos seus olhos? Um momento depois, Aiden voltou com Alice. A menininha irrompeu pela porta gritando animada. Papai! Ouvindo o som,
Joseph imediatamente virou a cabeça. E assim pai e filha se abraçaram apertado. Por não ver o pai há tanto tempo, Alice chorou continuamente, sentindo-se sozinha. Joseph gentilmente acariciou sua cabeça, confortando-a. Sinto muito, minha querida. Aiden observava pai e filha de trás, sem dizer uma palavra. Após um momento, Alice chorou até dormir. Joseph então se aproximou de Aiden para expressar sua gratidão. Muito obrigado. Aiden acenou com a mão displicentemente com um sorriso, dizendo: Não acabou com um simples agradecimento. Agora vem a parte mais importante. A parte em que você me paga sua dívida, meu amigo. Vendo seu sorriso malicioso, Joseph não pôde evitar tremer. Claro, eu deveria pagar por seus esforços. Quanto você quer? Aiden ergueu uma sobrancelha, olhando para ele. Quanto você acha que a vida de sua filha vale? Joseph hesitou por um momento. Um longo silêncio antes de finalmente falar. Para mim, aquela garota é mais preciosa que minha própria vida. Se dinheiro é o que Aiden quer, então eu vou trabalhar toda a minha vida para te pagar de volta, se for preciso. Ouvindo isso, Aiden estalou a língua em contemplação. Eu tenho muito disso. Você tem mais alguma coisa? Como talvez suas técnicas de alquimia. Assim que as palavras saíram de sua boca, a expressão de Joseph escureceu. Mordendo o lábio com força, ele perguntou de volta com um toque de suspeita na voz. Você quer dizer minha alquimia? Acenando com a cabeça calmamente, Aiden admitiu naturalmente. Isso mesmo. Um alquimista. Com habilidades tão meticulosas quanto possível. É o que eu preciso agora. Joseph, embora relutante, falou em voz baixa. Eu entendo, então. Você me ajudou porque queria minhas habilidades de alquimia. Mas você me ajudou, então eu devo retribuir o favor? Assim que terminou de falar, ele estendeu a mão e abriu sua caixa de madeira, revelando um elixir divino dentro. Isso era exatamente o que Aiden tinha visto em sua vida passada. Joseph explicou em uma voz grave. Este é um elixir de primeira linha que eu fiz. Experimente. Eu usei todas as minhas habilidades para criá-lo. Aiden, com os olhos arregalados e brilhantes, babou enquanto perguntava. Eu posso realmente beber isso? Joseph assentiu levemente e respondeu, claro, isto é parte do meu pagamento a você. A garota viu sua expressão e não suportou assistir. Você é repugnante, matador de dragões. Limpe sua baba, ela repreendeu, insatisfeita. Que nojo. Aiden, ignorando-a, colocou o elixir na boca e disse vagamente, você só diz isso porque não provou este elixir. Se você bebesse este elixir, ele nem sequer terminou de falar. Quando uma poderosa onda de energia irrompeu, flutuando incessantemente dentro do corpo de Aiden. Os olhos de Aiden brilharam sentindo isso. Como esperado, este produto de alta qualidade é realmente de primeira. Apenas um elixir dobrou a quantidade de mana. Meu mana dobrou! Pensando nisso, Aiden falou alegremente. Incrível, realmente incomparável. Joseph sorriu e disse, bem, para te recompensar... Continuarei a fazer esses elixires para você. Aiden ergueu uma sobrancelha, vendo uma proposta atraente. Em vez disso, por que você não se junta à nossa família do Duque? Se você concordar, nós protegeremos você e sua filha. Ouvindo isso, a expressão no rosto de Joseph mudou instantaneamente. Ele exclamou surpreso. A família do Duque? Pensando bem, quem exatamente é você? Inconscientemente sorrindo, Aiden respondeu calmamente. Por favor, perdoe minha apresentação tardia. Eu sou o filho mais velho da família Remy. Aiden Remis. Ao ouvir isso, Joseph ficou totalmente chocado. Aiden Remis? Você seria o príncipe Cho de quem a cidade tem falado tanto ultimamente? Aiden Remis, você seria o príncipe Cho de quem a cidade tem falado tanto ultimamente? Repetição para ênfase. Ao ouvir esse título, a expressão de Aiden escureceu imediatamente. De novo com o príncipe Cho! Kersey não pôde evitar uma risadinha. Parece que você ganhou uma má reputação. Após um momento de choque, Joseph recuperou a compostura. Ele perguntou perplexo. Que vento trouxe um jovem mestre de uma família ducal a um lugar humilde como este? Aiden disse calmamente. Eu tenho um problema com o qual preciso urgentemente da sua ajuda. Se você puder me ajudar a resolver esta questão, o nosso duque protegerá a sua família por toda a vida. Essa é uma oferta atraente, não é? Joseph assentiu levemente em resposta. De fato. Mas qual é exatamente o problema que eu preciso resolver? Primeiro, vamos falar sobre o assunto urgente em questão. Um pouco mais tarde, no laboratório de pesquisa de Cassie, Aiden trouxe Joseph aqui para que ele pudesse examinar Cho. Após uma longa pausa, ele disse seriamente, este é o caso mais grave de síndrome da veia de mana que eu já vi. Se não fosse pela força excepcional da Beastkin, ela não teria chegado tão longe, ele disse. Então olhou para os papéis fixados na parede. Franzindo a testa, ele continuou. Esta doença definitivamente pode ser curada. E se nós...
prepararmos o medicamento de acordo com o método que você me mostrou. Mas o problema reside em obter os ingredientes necessários para prepará-lo. Ouvindo isso, Aiden perguntou intrigado. Não podemos simplesmente comprar esses ingredientes? Joseph hesitou por um longo momento antes de responder. Os ingredientes que precisamos não são apenas materiais comuns. Realmente não há como salvá-los. Diz aqui, síndrome do circuito de mana. É uma doença onde os circuitos de mana congelam. De acordo com este método de tratamento, eles precisam de mana. Mana superaquecida com atributo de fogo para Descongelar os circuitos de mana congelados. Mas ele nem terminou de falar. Aiden interrompeu. Como conseguimos mana superaquecida com atributo de fogo? Mencionando isso, Joseph ficou em silêncio. Os curandeiros ao lado dele continuaram. Você pode conseguir do coração do dragão de fogo. Ou da pena de uma fênix de fogo. Mas como vamos encontrar essas criaturas lendárias? Obrigado pela ajuda. Quer dizer algo como isto? Aiden perguntou calmamente, então tirou algo de dentro de si. Ele ergueu as sobrancelhas, sorriu e disse, eu tenho uma pena de fênix de fogo. Cassie e Joseph ficaram boquiabertos na hora. Olhando para o objeto em sua mão, eles exclamaram incrédulos. Como você tem isso? Como você conseguiu algo? É que só ouvimos falar em lendas? A reação exagerada deles assustou um pouco Aiden. Ele explicou, confuso. Talvez a fênix de fogo tenha deixado cair. Ignorando como ele conseguiu, Joseph correu e pegou a pena da fênix de fogo. Balançando a cabeça e sorrindo, ele disse, isso é o suficiente. Se tivermos isso, é definitivamente possível. Me dê 2 dias. Ouvindo isso, Cassie, parada atrás, estava meio sem palavras. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. Lágrimas de emoção, lágrimas de alegria. Finalmente. A terrível doença dentro dela tinha uma chance de ser curada. Naquele momento, houve uma batida repentina na porta. A voz de Philip ecoou em resposta. Jovem mestre Aiden está aí? Aiden instintivamente franziu a testa, perguntando, Philip, o que foi? Philip respondeu apressadamente. Pai Fred está procurando você. Ao ouvir isso, Aiden não pôde deixar de tremer. Ele havia se esquecido. Desta vez, ele desapareceu sem dizer uma palavra. Logo depois, Aiden foi ao escritório de Fred. Fred olhou para ele com os olhos semicerrados e perguntou, ouvi dizer que você foi à cidade de Michelin desta vez? Sim, fui lá por alguns negócios. Aiden assentiu levemente, dizendo em tom de desculpas, sinto muito. Eu deveria ter avisado antes de partir. Mas Fred balançou a cabeça e sorriu, dizendo, eu não te chamei aqui para te repreender. Aiden não pôde deixar de se surpreender. Então, para que ele o chamou aqui? Incapaz de entender, ele perguntou diretamente, então, por que você me chamou aqui? Fred pegou um convite e explicou, recebemos um convite para um banquete. É para celebrar o aniversário do príncipe herdeiro. Desta vez, o pai quer que você vá à festa comigo. Ao ouvir isso, um lampejo de pânico cruzou o rosto de Aiden. Eu tenho tanto trabalho, quem tem tempo para ir? Ele imediatamente questionou por que tinha que comparecer ao banquete. Não são os mais velhos que geralmente representam nossa família? Em tais eventos. É mesmo? Free calmamente assentiu, declarando friamente que era de fato o caso. Mas Ert se recusou a comparecer desta vez, porque ele está ocupado com a Ordem dos Cavaleiros. Além disso, muitas pessoas estão ansiosas para conhecê-lo, mas eu também estou muito ocupado. Aiden suspirou impotente. Naquele momento, algo lhe veio à mente. Ele rapidamente perguntou, pai? Este ano é o ano Coporuceto de acordo com o calendário imperial, certo? Free assentiu levemente e disse, isso mesmo, meu filho. Não importa o quanto você não goste, você ainda tem que comparecer a este banquete. Aiden pensou por um momento, então assentiu em concordância. Tudo bem. Eu vou, mas Fred está um pouco sobrecarregado. Com o quão rápido você mudou, ele explicou apressadamente. Você está ocupado, então acho que não tenho muita escolha. Eu vou, considere isso minha estreia. Ouvindo isso, Fred assentiu e sorriu. Eu entendo. Você tomou uma decisão sábia. Tenha cuidado. Os dois conversaram um pouco mais. Aiden então deixou rapidamente o quarto de Fred. Cursed então pulou para fora e perguntou, você não iria a um lugar como aquele sem motivo? Concordando repentinamente em comparecer ao banquete, qual é o seu verdadeiro motivo? Aiden explicou lentamente. Um grande evento acontecerá no banquete deste ano. Os magos negros atacarão. E a mente por trás de... E tudo isso é a rainha dos magos negros, a feiticeira prateada. Aiden pretende trazer essa mulher para o seu lado. Ouvindo isso, Siu perguntou desconfiado, por que você tentaria se aliar a alguém que odeia? Aiden balançou a cabeça levemente e respondeu, ao contrário dos magos negros heréticos, caóticos e extremistas,
Os Bananari Count. Ela é a líder de uma facção moderada, a Chama de Florença. Embora Aiden a tenha matado em sua vida anterior, talvez o resultado seja diferente desta vez. Na vida anterior, a última vez que os dois se encontraram foi no campo de batalha. Antes de fechar os olhos pela última vez, a feiticeira prateada deixou uma frase para Aiden. Mercenário Aiden, talvez se tivéssemos nos encontrado de uma maneira diferente, então você e eu teríamos sido bem próximos. Aiden se sentiu bastante arrependido. Antes ele não conseguia resolver a magia negra corruptora. Você não pode replicar a vontade de Florence. Alguns dias depois, a comitiva do condado de Remis partiu para o banquete do príncipe herdeiro. A festa do príncipe herdeiro. Aden disse, sentado na carruagem, entediado. Nós realmente precisamos de uma comitiva tão grande só para ir ao Palácio Real. Para uma festa de aniversário? Noel, sentado ao lado dele, disse alegremente. O tamanho da comitiva e representa o poder de uma família. Então isso é inevitável, pela reputação do Duque. Mas por que temos que fazer um desvio? Aiden resmungou, explicando. Eu só queria pegar uma rota mais confortável. Isso é o que você disse. Você queria pegar mais algumas poções de primeira linha de Joseph. Mas há um problema. Joseph disse antes de partir que, mesmo que você queira ser um elixir de primeira classe agora, você não pode. Porque isso requer as lágrimas de um Trent, algo produzido pelo espírito da árvore. Mas eles estão ameaçados. Aiden também nunca viu um Trent, então ele não sabe muito sobre eles. Mas aquele cara certamente saberá. Ele vai pegar esse presente primeiro. Pensando nisso, Aiden imediatamente sorriu. Um momento depois, quando a carruagem passou por uma floresta, Aiden rapidamente ordenou que todos seguissem em frente. Eu tenho que parar aqui um pouco. Lou queria ir junto para escoltá-lo. Mas Aiden jogou um balde de água fria na ideia. Você é mais fraco que eu vou sozinho. E assim, Aiden se aventurou na floresta sozinho. Curse saltou e perguntou, Você tem certeza que a pessoa que precisa encontrar está entre estas colinas? Sério? Aiden sorriu, levantando os lábios e disse, eu nunca disse que era uma pessoa. Está aqui o tempo todo. Eu ainda não entendo o pensamento do meu mestre. Os dois conversaram enquanto caminhavam. Finalmente parando em frente a uma estranha pedra em forma de coração, Causi não pôde deixar de falar. De alguma forma, esta pedra em forma de coração parece realmente artificial. Seu mestre uma vez disse, este é o presente para o discípulo que vier a este lugar. Ele realmente tem um gosto único. A garota perguntou, um pouco surpresa. Você quer dizer que esta pedra é o presente? Não parece diferente de uma pedra normal? Aiden sorriu calmamente. Meu mestre, eu realmente gosto de finalizar as coisas bem. Você ainda vai ser quem vai receber isso desta vez. Assim que ele falou, ele ergueu sua espada. Sem hesitar, ele cortou, dividindo a pedra em forma de coração diante dele. Olhando para a pedra rachada, Curse perguntou, um pouco surpreso. Você não acabou de dizer que era o presente do seu mestre? Ele sorriu inconscientemente. Aden explicou calmamente. Isso é só o papel de embrulho. Com isso, ele se dirigiu para dentro do cofre atrás da pedra. Só então Curse entendeu e assentiu. Uma dungeon? Então esse é o presente, hein? Aden assentiu impassivelmente, respondendo calmamente. Ele sempre fica dizendo que se você quer se tornar o rei dos mercenários, você tem que aprender experimentando a dor. Ou você só vai ficar mais forte. Ou, se você experimentar a proximidade da morte. Além disso, essa dungeon não é realmente uma dungeon. Dentro da masmorra, muitos monstros se aproximavam lentamente da luz. Aiden permaneceu calmo, sem dar um passo para trás. Curse se perguntou, indagando, será que em sua vida passada, você e seu mestre eram muito próximos? Aden fez beicinho dizendo, em minha vida passada, eu sempre pensei que ele ia me matar aqui, mas nesta vida, Aden se sentia grato. À sua frente havia uma horda de monstros. Um deles atrás deles. Um monstro segurando um cetro. Provavelmente o líder. Curse falou com desdém. É um Lich, um ser tolo. Criado quando um mago das trevas se transforma em um morto-vivo. Eles são os mais traiçoeiros. Se Aiden não soubesse como lidar com eles, ele teria lutado muito com eles em sua vida passada. Naquele momento, o líder Lich falou com uma voz horripilante. Humano tolo, ousa entrar aqui sem medo. Em breve vou transformá-lo em um dos mortos-vivos como eles. Aiden nem se preocupou em prestar atenção. Ele avançou direto, cortando horizontalmente com sua espada. Se você derrotar este Lich, todos esses mortos-vivos desaparecerão. Além disso, comparado aos Liches de alto nível que você matou em sua vida passada,
Este não é nada. A velocidade de Aden era extremamente rápida. Antes que o Lich pudesse sequer reagir, ele foi cortado. Antes de desaparecer, o Lich disse com ressentimento: "Não acredito que vou morrer." Antes de testemunhar o renascimento do Reino Sombrio, o Mago das Trevas, e imediatamente depois, ele e os monstros que ele criou se transformaram em pó, tornando-se um com o ar. Dentro daquelas nuvens de fumaça, os olhos de Aiden notaram algo brilhando. Um colar estranho apareceu no chão. Curse chegou a uma conclusão. Será que este pingente é o presente que seu mestre... Mencionou? Aden balançou a cabeça levemente, negando. Eu nunca vi isso antes. Mas esses padrões parecem estranhamente familiares. Ele decidiu pegá-lo e guardá-lo por enquanto. Nesse momento, Curse sugeriu repentinamente coletar as cinzas do Lich. Você deveria coletar 10 pilhas das cinzas daquele Lich. Aiden não pôde deixar de ficar atordoado. Aiden perguntou hesitantemente: o que eu faria com as cinzas dele? Curse explicou com indiferença. Você não disse que ia encontrar o Treant? As cinzas do Lich são algo que os Treants estão desesperados para conseguir. Ouvindo isso, Aiden hesitou um pouco. No final, ele ainda se curvou e pegou as cinzas. Ele não queria ouvir aquele cara maldito, mas ele também não sabia muito sobre os Treants. Então, enquanto fazia isso, ele ameaçou o primo de Curse e disse: mas ei, onde está o presente que você mencionou? Aiden não respondeu, continuando a coletar esterco. Vendo isso, Curse perguntou desconfiado: você ainda estava cético agora há pouco? Então por que está aí coletando tanto agora? Um momento depois, Aden, com um saco cheio de esterco, se dirigiu para outra porta. Dentro havia uma sala escondida, e Curse pareceu surpreso. Aden explicou lentamente: é exatamente o que parece. Uma masmorra escondida? Mesmo que nosso mestre seja um pouco excêntrico, ele não nos jogaria. Em uma masmorra que só tem esterco, jogaria? Ouvindo isso, Curse curvou o lábio em desdém. Faculdade do esterco já era um pouco estranho. Aiden olhou para ele com raiva. Os dois discutiam como cães e gatos. Mas Aiden continuou em frente. Ele parou quando viu algo brilhando. Curse ficou sem palavras de surpresa. Aiden sorriu. Você viu isso na vida passada também, certo? O tom de Curse estava ligeiramente irritado. Como eu poderia esquecer? Se não fosse por aquela coisa, eu não teria perdido em nossa luta. Diante de você agora está um escudo. Este é o escudo Lin Bese, um equipamento imbuído com o frenesi de um espírito. Bese. Faz um tempo desde que Aden o viu. Ele rapidamente o pega em sua mão. Aquele frenesi uma vez manchou seus usuários, então ele lutou um pouco com ele no passado. Mas esta já é a segunda vez. E uma das coisas que Aiden gosta neste escudo é o que ele pode se transformar em uma pulseira. Ao contrário de outros equipamentos. Naquele momento, o escudo de repente se transforma em um vórtice, envolvendo o braço de Aiden. Em pouco tempo, ele se transformou em uma pulseira. Ele pode levá-lo para qualquer lugar assim, o que é bem conveniente. Talvez porque seja um equipamento familiar. Isso lembra Aiden da época em que ele era um matador de dragão. Você até se lembra desse grito maluco. Lendo essa mente? Curse zombou. Tal mestre, tal aluno. Acho que você também não é normal. Aiden não se importou em prestar atenção nele. Ele olhou para Caltrum e gritou: eu sei que você está testemunhando tudo, mostre-se agora! Assim que ele terminou de falar, um coelho apareceu na frente dele. Ele fez um som de zombaria. Estava esperando você me chamar, seu idiota. Oh, quero dizer, prezado cliente. Parece que você precisa fazer um negócio. Ele se apresentou como Coelho, um espírito mercante da loja do Espírito Amigável. Se você precisar de alguma coisa, é só falar. Remédios, armas. Não há nada que sua loja espiritual não tenha. Espírito mercante. Espíritos que negociam por um grande desejo de dinheiro. Loja espiritual. O lugar onde esses espíritos mercantes se reúnem, com seus chapéus de mercador no topo de suas cabeças, um símbolo característico de sua profissão. Normalmente, quando alguém limpa uma masmorra, a loja envia um espírito para negociar o saque. Os itens extras encontrados lá dentro. Mas Aiden não é um cliente comum. Nesse momento, Rabis exibe um sorriso presunçoso, perguntando: você pretende trocar o escudo Benson em seu braço direito? Eu posso comprá-lo por um bom preço, sabe? Não estou vendendo. Aden recusou categoricamente sem hesitação, surpreendendo Rabis, que arregalou os olhos em choque. Você não vai vendê-lo? Então, que tipo de acordo você está propondo? Aiden afirmou calmamente: eu quero algumas informações. Eu quero saber a localização dos Treants que habitam as terras ocidentais. Ouvindo isso, Rabis sorriu com desdém, falando com desprezo. Então você quer comprar informações sobre as moradas dos Treants? Como um cliente? Informações sobre o Treant serão bem caras, mesmo só a localização de uma pequena vila. Vai custar 2.000 ouros, isso já com o desconto. Aiden não se opôs nem um pouco. Pelo contrário, aumentou o preço.
4.000 ouros? Que é isso? Ao ouvir esse número, os olhos de Rabis brilharam imediatamente. Caos ficou confuso com suas ações e perguntou desconfiado. Por que de repente dobrar o preço assim? Você deve algo a esse cara de uma vida passada? Aiden balançou a cabeça e riu, dizendo, não devo nada a ele. Estou apenas fazendo o que me ensinaram. Ao ouvir essas palavras, ele ficou ainda mais confuso. Ensinaram? O que exatamente te ensinaram? Aiden deu um sorriso extremamente astuto. A habilidade de espremer até secar. Que meu mestre me ensinou como um mercador espiritual. Eu te disse. Ele então levantou o queixo para Rabis. Fala logo! Diga a localização. O esconderijo do povo árvore e 4.000 de ouro, rápido. Ao ouvir isso, Rabis se questionou, insatisfeito. Você não está os comprando com 4.000 de ouro? E você está pedindo eles 4.000 de ouro. Você perdeu a cabeça lutando contra esses monstros? Aiden estalou a língua e riu. Não, estou fazendo um acordo. Eu quero vender o que está atrás de mim, tudo bem? Em apenas um instante. O rosto de Rabis mudou e ele gritou em pânico. Como um humano como você? Não pode ultrapassar assim! Aiden, desembainhando sua espada, sorriu maliciosamente. Se você não quer, é só dizer. Eu posso destruir isso agora mesmo. Vendo que ele não respondia, Aiden insistiu em voz alta. Anda logo! Rabis permaneceu parado ali, incapaz de proferir uma palavra. Ele não podia. Quem diria que um mero mortal como ele saberia sobre o núcleo da masmorra? Porque mais ninguém sabe disso. Se ele contasse para seus superiores agora, que ele comprou um núcleo de masmorra com dinheiro, eles o repreenderiam. Mas se ele não conseguir recuperá-lo, será demitido. Ele hesitou, incapaz de decidir. Aiden decidiu fazer uma grande aposta. Ele marchou ferozmente em direção aos fundos com sua espada. Muito bem, vamos destruí-lo. Vendo isso, Rabis imediatamente entrou em pânico e gritou. Espere, aguente! Eu compro! Eu disse eu compro. Aiden sorriu contente. Você deveria ter dito isso antes. Um acordo foi alcançado. Rabis pegou um saco de moedas de ouro e deu para Aiden. Ele sorriu e disse, essas moedas de platina valem definitivamente 4.000 ouros. Bom fazer negócios com você, coelho. Até mais, talvez. Com isso, ele se virou e foi embora. Rabis observou a figura de Aiden se afastando, chorando aos berros. Espero que nunca mais nos encontremos. Seu canalha desprezível. Você acha que pode simplesmente ir embora depois de enganar um mercador de espíritos como eu? Tente encontrar o caminho para a Vila Treyen. Nenhum humano jamais voltou daquele lugar. Pensando nisso, Rabis esperava ansiosamente o que aconteceria. Aiden não estava ciente de suas intenções. Felizmente, ele pegou o saco de dinheiro e saiu. Lou, do lado de fora, encostou-se na carruagem, parecendo extremamente preocupado. Aiden estava fora a meio-dia. Ele não sabia se deveria ir procurá-lo. Naquele momento, Lou viu Aiden saindo de dentro. Ele chamou alegremente. Jovem mestre, eu estava tão preocupado porque você ficou fora por tanto tempo. Ouvindo isso, Aiden não pôde deixar de interromper. Pare com isso, é um pouco assustador. Às vezes, ele desejava que ele o tratasse como costumava. Isso é muito assustador. Ele não conseguia se acostumar. Ele é hétero. Aiden pensou, então se virou para olhar para todos. Enfim, todos descansaram o suficiente. Vamos direto para a capital imperial. Naquela noite, na entrada da masmorra da alma Bendi, uma figura de manto preto entrou lentamente. A voz grave da pessoa ecoou. Finalmente encontrei. Mas por que não tem ninguém aqui? Olhando ao redor, a pessoa suspirou insatisfeita. A coisa que ela deveria pegar já sumiu. Deveria estar aqui, então por quê? No dia seguinte, na capital imperial, o grupo de Aiden finalmente chegou. A carruagem parou em frente aos portões da cidade. Aiden, da carruagem, desceu parecendo uma estrela de cinema. O povo do Império é outra coisa. No momento em que ele desceu, alguém veio cumprimentá-lo. Ele se curvou respeitosamente. Bem-vindo, jovem mestre, à capital imperial. Eu o levarei para o quarto de hóspedes do Palácio Real. Era o que parecia na superfície, mas em seu coração ele estava extremamente desdenhoso. Ele pensou que os convidados chegariam, mas em vez disso é este vagabundo. Aiden, infame até mesmo na capital. Ele deve ser extraordinário. Então ele decidiu que absolutamente não deveria irritá-lo. Com isso em mente, o servo não ousou demorar, levando Aiden ao seu lugar de descanso. Assim que chegou, ele pulou na cama macia. Sentindo isso, ele exclamou, até as camas nos quartos de hóspedes do palácio são completamente diferentes. Mas logo Aiden notou outro problema. O Mago Negro vai causar estragos esta noite. Da última vez, muitos foram mortos e feridos. Nesse momento, Curse de repente saltou e perguntou, então por que você não vai avisá-los? Aiden sorriu. Esta é uma boa oportunidade. Não podemos deixá-lo escapar tão facilmente. Você está me questionando?
É isso que você quer dizer? Você não se importa se alguém se machucar ou morrer? Aden zombou em resposta. Você acha que sou como você? Eu fui um herói que salvou o mundo em minha vida passada, sabia? Eu já tenho um plano. E assim a noite passou. Na manhã seguinte, o banquete começou oficialmente. Risadas e conversas enchiam o ar. Mas no momento em que Aden apareceu na sala, o silêncio caiu. Nenhuma alma falou. Claramente todos conheciam sua reputação. Aden ignorou os sussurros ao seu redor. Ele simplesmente caminhou em frente. Fazia um tempo desde que ele tinha sido tratado dessa forma. Ele imaginou que as pessoas eram todas iguais, se fossem mercenários ou nobres. Aiden não tinha motivos para ficar com eles. Há 3 pessoas que preciso encontrar. Enquanto isso, em um canto do palácio, alguém estava parado silenciosamente neste lugar, aproveitando o banquete. Ele sorriu contente e disse: o sabor do vinho. Palácio Se ao menos eu pudesse importar este vinho para a torre de magia no meu país. Nesse momento, Aiden se aproximou para cumprimentar o mago, Gustav Dora. É uma honra conhecê-lo. Essa pessoa é o mago-chefe de Angus. Gustav ficou levemente surpreso e perguntou: como você sabe quem eu sou?